Fala pessoal, tudo bem? Tava estudando a palavra aqui, algumas informações me saltaram aos olhos e eu pensei, por que não compartilhar com os irmãos, né? Ser obediente ao que o Espírito Santo está nos mandando fazer, criar esse canal então para primeiro vídeo postando palavras, né, ministrações, que seja tudo para a honra e glória de Jesus, né? Que a palavra dele, que é o nosso manual da vida, seja ministrada aqui, não opiniões minhas, e sim a palavra, né? Quantas vezes a gente quer que Deus nos fale algo palpável, né? Algo que seja a voz dele rompendo os céus e nos falando, e a Bíblia está fechada, então está tudo errado, né? Então a voz de Deus é a sua palavra revelada. Podemos sim recebermos orações e ministrações, Deus fala da sua multiforme graça, né? Das suas na criatividade de Deus em comunicar ao ser humano, ele tem muitos recursos, né? Mas o mais lindo deles, na minha opinião, é a própria palavra dele, que não tem nenhum erro, né? Não tem nenhuma distorção, é sim a palavra revelada. Se eu for dar um nome para essa palavra, então um título, eu coloco um toque de Jesus. É a cura da sogra de Pedro, e ela foi curada através de um toque. Então, isso é lindo, né? Vamos parar para pensar. Um toque de Jesus. Não sei se aconteceu já na tua vida, se vai acontecer, se você vai abrir o coração a partir de agora, ou se você já teve essa experiência. Eu, particularmente, eu nasci na igreja, mas eu sei que teve um momento em que Jesus me tocou. Então, não foi por estar sempre no ambiente, por uma rotina, por uma referência que eu tinha desde criança, e sim que Jesus teve um momento que ele se encontrou comigo. E isso foi genuíno, isso foi de coração aberto mesmo, uma coisa que não tem voltar atrás, né? Então, tem pessoas que têm esse contato, esse acesso, uma fase mais avançada da vida, assim, mais adultas, né? E aí tem isso de uma maneira mais consciente. E outras pessoas que caminham já uma vida toda, mas que não é uma garantia que você só por estar perto de pessoas que estão próximas a Jesus, você também vai estar. Sim, que você tem que se posicionar, né? Se colocar e permitir o toque de Jesus, né? Isso é lindo, lindo demais. O texto está em Marcos, capítulo 1, do verso 29 ao 31. Jesus ele está chegando então à casa de Pedro, né, que estava sua sogra acamada. No 29, e em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas, ênfase no mas, a mãe da esposa de Simão estava deitada com febre e doente. E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, ele quem? Ele Jesus, ele veio, aleluia. Tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. Que lindo, né? A palavra de Deus, ela é rica, intencional. Paulo fala aos romanos quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. E eu vejo que nesses poucos versículos, né, são 3, quanta revelação tem aqui, quanta instrução tem e a intencionalidade de Deus. Existe uma ordem, existem palavras utilizadas, né, que nos revelam. Então, o que eu chamei a atenção para o mas, do versículo 30, é que eu imagino Jesus entrando fisicamente na minha casa. E eu teria tantos assuntos para falar com ele, tantas perguntas para fazer. Daqui a pouco mostrar a minha coleção de Bíblias, pedir qual que é a tradução, a versão que ele me aconselha a focar só nela. Ou falar alguma coisa que diz respeito a mim, diz respeito às minhas realidades. Mas tinha alguém dentro da casa que não estava bem, tinha alguém que não estava legal. E quantas vezes a gente se sente já mais fortalecido, já teve as experiências, e alguém que está próximo a nós, do nosso lado, não está bem. E a gente precisa interceder por essa pessoa, né? Então fala ali, logo lhe falaram a respeito dela. Não foi para depois, um assunto que ficou, depois a gente resolve. A sogra está doente ali, mas vamos falar de outras coisas, vamos fazer uma janta aqui, vamos fazer alguma coisa. Cara, não, assim, tá? Enquanto meu irmão não está bem, eu não estou feliz, assim. Eu quero resolver, quero que ele seja auxiliado por Jesus. Isso da intercessão é lindo, né? Então Moisés ele intercedia pelo povo, o povo de Israel, ele era essa referência, né? Então as pessoas não tinham acesso à presença e à voz de Deus como Moisés tinha, né? Moisés que tinha esse privilégio. E quantas vezes na nossa casa, na nossa família, trabalho, nossa convivência, nós somos um elo entre Deus e aquelas pessoas. Aquelas pessoas às vezes não estão se preocupando com os assuntos de Deus, não estão
lendo a Bíblia e nós somos a Bíblia que essa pessoa vai ter acesso, né? Então, que a gente possa realmente ser o sal da terra e interceder pelos nossos irmãos, sermos essa referência, né? Talvez a sogra de Pedro não tinha essa capacidade de clamar por Jesus pelo toque de Jesus. Então, logo eles falaram sobre ela para Jesus, né? Então, isso é muito lindo, né? Muitas vezes até nós estamos bem e oramos pelos irmãos, ou também não estamos, né? Porque Jó é um exemplo. Ele é um exemplo que ele não estava bem, então passou por inúmeras provações e a vitória veio para ele no momento que ele começou a interceder e fazer sacrifícios pelos amigos dele, né? Então, se Jó poderia estar numa posição de egoísmo, dizer, meu Deus, orem por mim, façam algo por mim, eu estou tão debilitado, estou tão provado por Deus, eu que preciso de ajuda, não é as outras pessoas que precisam de ajuda. E pelo contrário, ele conseguiu a sua vitória quando ele auxiliou os outros. E quão lindo é nós sermos resposta de oração na vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente precisa dar o abraço que nós precisamos receber, né? Ou precisamos ser abraçados. Ou então fazer uma surpresa para alguém que nós iríamos gostar de receber. Então, muitas vezes não vai ser no cenário lindo, que está tudo no seu devido lugar, que a gente vai se posicionar pelas pessoas. E sim, quando é desafiador, quando é algo que nós precisamos superar para então clamar em favor dos nossos irmãos, ali a gente demonstra que nós não temos um egoísmo, né, um preciosismo pelas nossas questões, né? Isso é muito importante. Interceder é lindo, é lindo. Eu vejo que, eu imagino, né, não tenho filhos ainda, mas um pai que tem 2 filhos, aí um filho mais velho intercede pelo mais novo. Então, pai, meu irmão se comportou, fez tudo certo, tá cumprindo as ordens, obedecendo, fazendo tudo com excelência, com cuidado, com zelo. Então ele merece um presente, ele merece uma dádiva. Imagina se um pai terrestre aqui, terreno, ele já se compadece, se constrange com essa demonstração de cuidado de um irmão pelo outro, quanto mais o nosso Pai Celestial, né? Então que a gente possa realmente ser essa referência, né? Ser essa pessoa que vai clamar a Deus em favor dos demais, independente do cenário, independente de onde a gente está, enquanto as nossas questões, e sim nos colocarmos à disposição dos nossos irmãos. Outro exemplo bacana é Jonatas. Jonatas, amigo de Davi, ele se posicionava então em favor do seu amigo, alertou a ele quando seu pai mesmo, o pai de Jonatas era Saul, que planejou então tirar a vida de Davi. Jonatas alertou ele, né? Então é um cuidado de um irmão pelo outro, a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa praticar isso, né? Isso é realmente viver o evangelho, né? E tá nessa posição, né? Posição de entregar algo que muitas vezes a gente não está recebendo ou precisa também, mas a gente vai estar colocando então à disposição dos nossos irmãos. E seguindo então, eu vejo que em Mateus conta a mesma história, no capítulo 8, verso 15. Ele fala, ele tocou-a pela mão, tocou-lhe na mão. Então é o toque, é Jesus tocando, vem a cura, vem a transformação, vem o renovo, vem a mudança de cenário, né? Então isso é muito lindo. E logo em seguida, então, ela levantou e depois a febre baixou, né? E aí, intencionalidade da palavra vem aonde? Vem ali na ordem das colocações, né? Então, ela levantou e depois a febre baixou. Não a febre baixou, ficou tudo certinho, tudo no seu devido lugar. E aí, então, ela se posicionou para levantar e sair do cenário que ela estava. Então, muitas vezes a gente vai ter que ter essa atitude, né? Recebemos o toque de Jesus e agora, intencional, decidir se levantar, se colocar de pé, e aí o sintoma vai sair. O sintoma da febre, sintoma da cura que a gente precisa receber, ele vai sair, mas precisa de um posicionamento primeiro, precisa se colocar de pé, precisa se colocar não mais prostrado perante a doença, perante a tristeza, perante a depressão, enfim. Jesus se tocou, levanta-se e a febre vai baixar. Não espera um cenário todo favorável que muitas vezes não é assim, né? E às vezes essa doença pode ser algo que acompanhou a tua vida inteira, alguma coisa que você sempre teve que lutar, ou então você já teve experiências com Deus, já teve bênçãos, já teve um momento que você foi grato a Deus, viu o mover de Deus, o poder de Deus na tua vida, e de repente você pode ter se perdido na caminhada. Isso aconteceu com Elias, e eu vejo um paralelo muito incrível sobre essas duas histórias, né? Então eu estou falando aqui
que a sogra de Pedro foi tocada, levantou-se, né, e foi curada. E olha o que acontece em 1 Reis, capítulo 19. Elias estava sendo ameaçado por Jezabel logo depois daquele incrível episódio, então, também no capítulo 18 e 19, que houve o holocausto, então, a restauração dos altares. Os profetas de Baal foram colocados ali à prova e reprovaram, só o Senhor é Deus. Então, algo incrível aconteceu, o fogo do céu queimou os holocaustos, e tudo isso aconteceu de uma maneira incrível, né? Então, se tem alguém que podia estar confiante no seu Deus, era Elias. Mas por algum motivo, ele sendo ameaçado, então as dificuldades da vida colocaram ele num cenário de tristeza, de preocupação, de apreensão, e ele ficou recluso ali, foi para a caverna, foi para fora, então se colocou num estado de tristeza e preocupação que ele não conseguiu sair. E aí um anjo de Deus teve que intervir, teve que se apresentar para Elias. E olha que interessante. Elias estava lá, desistindo da vida, não quero mais nada para mim. Ele falou assim, no verso 4, basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia embaixo de uma árvore, eis que o anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Então aqui ainda tem o detalhe de fazer um lanche. Muitas vezes a gente se perde na vida e desiste. E se a gente tivesse tirado um tempo para descansar, fazer um lanchinho ali e confiar que vai ficar tudo bem, talvez essa é a resposta que a gente precisa se colocar, né? Então, levantar, tá prostrado, tá colocado numa situação que você já não acredita mais que Deus é Deus ou que Deus vai te tirar dessa situação, talvez até inconsciente, né? Eu acho difícil alguém que vai ter experiência com Deus, assim como Elias teve, e literalmente pensar assim, não, meu Deus não vai mais agir, não é mais poderoso. Mas inconscientemente a gente acaba deixando que uma dor da vida, algo que aconteceu agora, talvez até menor do que o que Deus já fez na nossa vida, nos tome a nossa mente, o nosso emocional, e a gente se perde. É natural, assim, Pedro estava andando sobre as águas e começou a olhar para a tempestade ao redor, se afundou, né? Então ele gritou por Jesus para salvar ele, né, acudir ele, e gritando por isso, mas Jesus estava lá o tempo todo, Jesus só estendeu o braço, né, ele já estava lá. A impressão é que Jesus não estava, ele começou a gritar, porque se eu grito por alguém, eu estou pensando que a pessoa está longe, né, eu não vou estar gritando para alguém que está do meu lado. E me chama a atenção isso, ele afundou Pedro, assim como Elias estava afundando aqui no seu emocional, e aos berros, então, gritando, falando algo que já não acreditava mais, pedindo por socorro, ou já desistindo, como Elias está desistindo aqui, Jesus estendeu a mão, né? O anjo apareceu logo em seguida, né? Enquanto ele falava, as coisas que já não faziam sentido, né? Mas que estavam no coração dele, o anjo já apareceu, Jesus estendeu a mão. Então, a gente precisa entender que podemos sim nos perder na caminhada, mas que não seja isso já um balizamento que acabou para nós, né? Pelo contrário, Jesus está a um passo de distância, ele está com a mão estendida, ele nos busca. Isso é a maravilhosa graça de Deus, né? Então, que a gente possa voltar os nossos olhos para Jesus. Se estamos doentes por uma questão de vida, né? Uma dor que está te acompanhando a vida inteira, ou algo que aconteceu mais pontual, assim, que se perdeu na caminhada, que Deus possa estender a mão, te tocar e transformar a tua realidade. Amém? E aí a gente segue na história da sogra de Pedro, a febre baixou e ela serviu. Também é intencional, né? Então eu vejo que é muito lindo quando as pessoas estão recém-convertidas, então saíram de um cenário de tristeza, de alguma dor que elas estavam passando, algum cenário assim de pecado mesmo, estava no lamaçal do pecado, a pessoa está numa realidade que ela não se via mais em outra, né? E Jesus vai lá e tira ela e se coloca num novo lugar, né? Num lugar de bênçãos, de cura. Aí a pessoa já quer servir, né? Já quer devolver. E é importante, a pessoa vai sim transbordar o que Jesus estava ministrando no coração dela, mas precisa ser tratado o que precisa ser tratado. Então, a ordem é o quê? Jesus tocou, ela levantou, a febre baixou e então ela serviu. Então, primeiro baixar a febre. A febre, ela não é a doença em si, né? A gente não costuma falar, a pessoa está acometida de febre. Ela está acometida de alguma outra coisa e a febre é uma evidência, né? Um sintoma.
Então, quando Jesus nos toca e nos levanta, ele nos convida também para entender qual que é a raiz do problema, né? Qual que é o problema que precisa ser curado. Então, antes disso, antes de eu começar a devolver para os meus irmãos, antes de eu pegar um microfone na mão e começar a ministrar, eu preciso ser curado, né? Então, Deus é intencional na sua palavra. Perceba, a gente está comentando, abrindo outros textos da Bíblia, mas a cerne do nosso objetivo aqui é falar sobre 3 versículos, né? Então, 3 versículos já dão tanto ensinamento, né? Quantas vezes as pessoas já estão querendo devolver algo, mas ainda não se curaram. Então, é importante ter esse cuidado, né? É importante ter essa precisão, né? Então, o que eu preciso mudar? O que eu preciso que Jesus me identifique qual sintoma está aparecendo e qual que é a raiz do problema, né? Então, que a gente possa realmente ter essa clareza, né? Essa intervenção. E servir é lindo, né? Servir é algo necessário, a gente sendo sal da terra, né? Não se acende uma lamparina e guardar no cesto, né? Então, se Jesus atuou na tua vida, se Jesus já entregou algo para você, que você possa realmente já devolver algo para alguém. Pensando aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 22 ao 24. Servos, obedecei a todas as coisas aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Então a gente não vai servir com febre, a gente vai entregar quando a gente está bem. Então, assim como numa emergência de avião, caem as máscaras, né? A gente coloca a primeira máscara em nós mesmos para depois auxiliar os demais. Isso não quer dizer, para quem está empolgado, aí eu quero servir a Deus, quero fazer, que você vai ter que esperar muito por isso, porque Jesus é poderoso, né? Mas ele é intencional. Então, que a gente se cuidando, né? Colocando a máscara em nós mesmos, logo em seguida a gente possa servir. Amém, irmãos? Que a gente possa, né, devolver, e eu tenho essa clareza na minha vida, sabe? Porque se fala muito, enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu tenho testemunhos, enquanto eu estava me dedicando, servindo à igreja, nos ministérios ali, coisas da minha vida, do meu particular, profissional, emocional, tudo que diz respeito a mim, eu não gastei uma energia que eu precisava gastar, porque eu estava gastando uma energia para Deus. E não é uma barganha, né? Parece que eu vou começar a fazer coisas para Deus pensando que Ele vai me abençoar. Mas Deus é um Deus de relacionamento, né? Então, não tem filho preferido. Tem filho que busca mais. Tem filho que se entrega mais, pede mais ajuda ao seu pai. E tem filho que quer fazer tudo na força do próprio braço, né? Então, se daqui a pouco eu deixasse de servir pensando, não, eu preciso me dedicar mais à minha carreira, no meu profissional, não tenho tempo para as coisas de Deus. E aí, pensando que esse tempo que eu vou dedicar na carreira vai ser a resposta para romper profissionalmente. E eu vivi o contrário, né? Enquanto eu gastei energia buscando a Deus, servindo na igreja local, colocando os meus dons e talentos a serviço do próximo, eu vejo que eu tive uma aceleração de Deus mesmo nas outras áreas, né? Então, isso é lindo, eu recomendo e incentivo, né? Eu gostaria de ressaltar sobre isso que tem em Salmos 116, verso 12. O que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Então, o que eu posso devolver a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida? Se for analisar só o toque de Jesus, só essa mudança de vida, de um cenário de doença para um cenário de cura, o que mais a gente vai fazer para Deus, vai entregar para Ele, que vai ser compatível ao que Ele nos fez já, né? E Ele gosta ainda de nos presentear, de nos colocar novidade de vida, né? Eu fico pensando, um Deus eterno, um Deus maravilhoso, que Ele não precisa mudar, Ele é imutável, Ele ainda pensa em novidade de vida para os seus filhos, né? Então, isso é maravilhoso, né? Deus não precisaria cuidar para que as misericórdias a cada manhã se renovassem. Ele já nos deu a sua misericórdia, a gente deveria agarrar ela e acabou. Mas não, ele tem um cuidado de todo dia ter uma porção nova. E essa porção nova vem do relacionamento que nós temos com ele, né? Não é algo que vem automaticamente sem a gente buscar, né? Tiago, capítulo 4, verso 8, fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós.
Então é um relacionamento, não é uma barganha, não é uma coisa que você compra, não é uma bênção que você vai cumprir um protocolo e você vai receber. Aí você vai se apresentar à presença de Deus e Ele vai se apresentar também para você. Isso é maravilhoso, né? Então, eu oro a Deus que, se você ainda não teve esse toque de Jesus, que você tenha, a partir de hoje, que o Espírito Santo invada a sua casa, a sua família, seu coração, através desse vídeo, através do poder dele, não da minha retórica, nada disso. E que a cura, né? Que você possa se levantar e ser curado, para então servir os irmãos, que isso aconteça na tua vida, seja se você já teve algum contato com a espiritualidade, mas que você tenha essa certeza, não se permitir mais que as situações da vida, se você já teve um momento feliz e você se perdeu, assim como Elias, que Jesus possa apresentar a novidade de vida, a sua graça. Ele é a fonte da água da vida, né? Então, é por isso que eu oro, é por isso que eu intercedo pela tua vida. Então, agradeço aí pelo tempo que você dedicou para me ouvir e abençoa a sua vida em nome de Jesus. Amém?